Para nós estarmos orando pelo momento da mensagem, eu convido para que fiquem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nós nos voltamos ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, para contemplarmos as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, para contemplar tudo aquilo que foi realizado para que nós pudéssemos estar aqui. Ó Senhor Jesus, a mensagem dessa noite visa falarmos sobre algumas coisas que o irmão Paulo passou para que o Evangelho chegasse até nós. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos principalmente também pelos nossos corações, porque como já foi falado aqui neste púlpito, o problema não está na semente, mas está nos nossos corações. Senhor Jesus, nos dê um coração adequado, a fim de quando a sua mensagem vier até nós, que a sua palavra possa germinar e gerar vários frutos. Senhor Jesus, e muito obrigado porque nós podemos declarar que Deus está comigo, Deus está com cada um de nós. E graças a Deus que também o Senhor mora em nosso interior. Em nome de Jesus nós oramos e cremos que a tua boa, perfeita vontade e palavra será dita nessa noite. Amém. Irmãos, podem se assentar, fiquem todos à vontade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Os irmãos me ouvem bem? Está tudo certo? Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que hino maravilhosos que nós desfrutamos essa noite, né? Esse eleva os meus olhos, muito obrigado, viu? Graças a Deus. Nós também podemos falar, parece ser coisa simples, mas poder declarar que Deus está comigo e que Ele veio a mim, é algo que nós temos que considerar diante do Senhor, a preciosidade disso. E quando nós também vimos a obra que foi feita para que nós possamos estar aqui, isso não tem que passar de qualquer jeito em nossas vidas ou ser uma simples canção. Mas além de nós cantarmos com as nossas cordas vocais, nós precisamos cantar com o nosso coração. A fim de que os nossos louvores, que basicamente hoje foram verdadeiras declarações de amor para Deus, possa alcançá-lo. Senhor Jesus. E nessa noite, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de desfrutarmos sobre Atos, dando sequência ao que tem sido falado nos outros sábados. Atos capítulo 18. Senhor Jesus. Os irmãos estão meio baqueados também, com a garganta, com gripe, tosse. Também estou um pouquinho, porque o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Irmãos, o capítulo 18 de Atos, ele tem como característica que logo no título dele, ele diz que Paulo faz tendas e prega Jesus, e depois, dando sequência, fala que Paulo dá tempo integral ao ensino. E aqui por esses dois títulos, né, do capítulo 18, que hoje, neste final de semana nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos poder tirar várias preciosidades. E também, Paulo, ele chega numa cidade, irmãos, que tem um nome muito bonito. Qual que é o nome da cidade? Corinto, exatamente. Mas não tem nada a ver com Corinthians, tá? É só Corinto mesmo. Cheio de corintiano, misericórdia, irmãos do céu. Eu vou falar para vocês, viu? Que cidadezinha, tá?
Meu Deus, que cidadezinha complicada. Mas graças a Deus que o Evangelho chegou até aquela cidade. Irmãos, no seu estado natural, o que é o estado natural? O estado sem Deus, o ser humano, é como a cidade de Corinto. E eu tenho esse cuidado, assim também como os irmãos que têm ministrado na palavra. Nós estamos tendo o cuidado, irmãos, de não simplesmente sair lendo os versículos, o que é muito rico, mas nós também temos a preocupação de dar um pouco de contexto histórico para os irmãos. De modo que, por que o Marcelo, o Sérgio, Abner, o Emerson ficam falando de história para a gente? Aqui não é uma escola, não é verdade? Mas a finalidade de nós falarmos sobre dar um contexto histórico para os irmãos é para que os irmãos possam se teletransportar para a realidade dos apóstolos. Possam ver qual que era o contexto do qual Paulo estava inserido, Silas. Porque hoje, irmãos, vendo a história já escrita, parece ser muito fácil. É claro que ele fez isso porque ele sabia que era desse jeito, porque ele sabia que ia acontecer aquilo outro, porque nós já sabemos como a história de Paulo vai acabar. E como que a história de Paulo termina? Jesus Cristo é o Senhor, irmão Antônio, fica tranquilo, acontece. Mas a história de Paulo termina, irmãos, sendo decapitado. Contudo, ele prosseguiu para o alvo, ele tinha certeza que a coroa estava preparada para ele, e nós cremos pela fé que ele foi um vencedor. Então, quando nós estamos no meio do furacão, irmãos, parece que tudo fica muito confuso. Mas quando nós já sabemos o final da história, como por exemplo um filme de terror, quando a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não se assusta, não é verdade? Ou pelo menos o susto é um pouco menor, mas quando a gente está vendo pela primeira vez, não aconselho os irmãos a assistirem filme de terror, mas os que gostam de suspense, tomar um susto, aquilo já não nos pega tanto, mas quando a gente vê pela primeira vez, a gente, porque a gente não sabe qual é o final da história. E com isso, irmãos, com esse sentimento de primeiro, mostrar para os irmãos o contexto que esses irmãos estavam vivendo, para não ficar um negócio sem ele e nem beira, e também tentar se colocar no lugar de Paulo, a dependência do Espírito Santo que ele teve, nós vamos conseguir extrair ainda mais as preciosidades. Irmãos, e como sempre gosto de falar, eu ministro pela versão King James da Bíblia, mas os irmãos fiquem à vontade para trazer as suas versões. O importante é vocês também trazerem as Bíblias de vocês. O que é projetado ali hoje pela preciosa irmã Kelly é um apoio, tá joia? Então vamos fazer a leitura por gentileza. Os irmãos leem o versículo ímpar, as irmãs o versículo par, e assim sucessivamente do 1 ao 4, por gentileza. Os irmãos o 1 e as irmãs o 2, e assim por diante. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Láquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com princípio de sua fé, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Todos os que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a função deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Até o 4, exatamente. Senhor Jesus, irmãos, vamos considerar algumas questões. No versículo 1, Paulo, logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas
e rumou para Corinto. Que acontecimentos foram esses? Conforme o irmão Sérgio nos ajudou na mensagem da semana passada, ele teve a oportunidade de pregar aos atenienses, falar grandes verdades, falar sobre o único Deus. E depois de ter levado o evangelho aos atenienses, que uns debocharam, outros creram, Paulo rumou para Corinto. E Corinto, irmãos, nós temos que crer também uma coisa fundamental. É as duas pernas. Por um lado, nós temos que crer que toda viagem missionária que Paulo realizou foi debaixo da direção do Espírito Santo. Amém. Esse tem que ser o nosso ponto de partida, irmãos. E por uma outra questão também, nós temos que ver quão precioso o irmão Paulo era. Porque ele estava sensível ao Espírito Santo e junto com o Espírito Santo eles traçavam as melhores estratégias para o avanço do Evangelho. Corinto, irmãos, era uma cidade extremamente importante. Mas muita coisa importante. Porque eu não consegui preparar o mapa, mas só para os irmãos terem uma noção. Eita! Vamos ver se o vermelho vai. Aí, o vermelho foi. Senhor Jesus, imagina que aqui é uma porção de terra, né? Aqui é um estreitinho e aqui tem mais uma outra porção de terra. E Corinto, irmãos, ficava bem aqui, ó. Corinto, irmãos, era extremamente estratégica porque ela conseguia ligar duas porções de terra enorme e aqui eram dois mares diferentes. Então Corinto ele tinha tanta passagem para baixo quanto para cima, tanto para ir para cá, que é para ir para a Europa, e tanto para ir para cá, para a região da Ásia Menor. Então Corinto era um ponto estratégico. Os historiadores falam que em Corinto tinha por base, mais ou menos, de uns 200 mil habitantes livres, fora os escravos. E é importante, irmãos, nós entrarmos um pouco, por breve tempo, investir um tempinho na cidade de Corinto, porque os irmãos de Corinto, irmãos, são extremamente preciosos, assim como a sua igreja. Fruto disso é que de Corinto nasceu 2 epístolas e várias passagens que o irmão Paulo fazia referência aos irmãos de Corinto. Então vale a pena nós entendermos um pouco mais sobre Corinto. Então, num contexto histórico, Corinto ficava numa região geográfica excelente. E por volta do ano de 146 antes de Cristo, como o irmão Sérgio também nos ajudou, aquela região toda, embora eles poderiam continuar com os costumes gregos, ela tinha sido dominada pelos romanos. E os coríntios estavam no auge da sua cultura, era uma cidade-estado grega. Eles decidiram se rebelar e não deixar com que os romanos tomassem a sua cidade. E como fruto disso, após a conquista, o que foi ordenado? Destruir toda a cidade e matar todos os homens e as mulheres e crianças serem vendidas como escravos. Acabou com a cidade. Contudo, devido aos seus escombros e, conforme eu disse, ser um ponto estratégico, porque ele ligava 2 porções de terra e 2 mares distintos,
No ano de 44 a.C., ela foi restaurada com uma cidade nova, com uma nova possibilidade de ali ser povoada. E com isso, muitos romanos foram morar lá, muitos judeus, e nem precisa dizer, né, que conforme a cidade foi se desenvolvendo, era uma cidade marítima praticamente, porque tinha porto aqui e um porto do outro lado, tinha muita gente indo, vindo. Então qual que foi a intenção de Paulo? Se eu pregar nesse grande centro, a probabilidade de as pessoas receberem o evangelho e levar para os demais lugares da terra é muito maior do que se eu ficar pregando nas pequenas vilas. Eu creio, irmãos, que quando uma pessoa tem que ser salva, ela vai ser salva numa grande, numa pequena cidade, porque os caminhos do Senhor são maravilhosos e complexos demais para nós compreendermos. Mas pensando no macro, numa visão de obra, essa foi uma excelente estratégia adotada pelo irmão Paulo. E não precisa dizer, né? Na aula de história eu lembro que os professores falavam assim: olha, vocês podem ver que toda a grande nação que prosperou estava perto de água. Você vê os egípcios lá com o rio Nilo, você vê aqui com o rio para tudo, com o mar com tudo quanto é lado. Então foi uma cidade, irmãos, que ela prosperou muito. Lógico, ela não se tornou o que era, mas considerada a situação que estava, ela foi considerada uma cidade muito importante, graças a Deus por isso. Então tinha muita gente, tinha grego, tinha italiano e demais povos da terra. E uma coisa muito importante, irmãos, que o irmão Sérgio também compartilhou na semana passada. Em outras palavras, sabe qual que era o hobby do grego? Não tinha celular naquela época, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha novela. Mas vocês vão ver, irmãos, uma peculiaridade aqui, fazer um parêntese. Não há nada de novo debaixo do sol. Não tinha rede social naquela época, mas tinha os benditos pontos de discurso, as praças. Não tinha os influenciadores com milhões de seguidores, mas tinha os filósofos, os pensadores e assim sucessivamente. Então o hobby do grego, ou seja, quando o grego não estava trabalhando, o que nós vamos fazer? Vamos para a praça, vamos ouvir o que o povo tem a falar, vamos ver a filosofia que esse povo quer comentar conosco. Lembrando, irmãos, importante, Corinto era uma cidade extremamente nova, então ela estava pulsando para ter novos conhecimentos. O grego, no seu estado natural, ele gosta de debate, ele gosta do confronto. Então, ouvir o que as pessoas tinham a dizer e depois ficar razoando, está certo, está errado, é isso e aquilo, que o irmão Sérgio nos ajudou semana passada, era o passatempo deles. Então o que fazer? Vamos para a praça, vamos para os centros, vamos ver, vamos ver qual que é a nova doutrina. E infelizmente, para um lado, chegou muita coisa que não prestava, como nós vamos ver, mas felizmente, para um outro lado, o evangelho chegou até aquele povo. Graças a Deus, irmãos. E uma outra razão muito importante, irmãos, que aí eu falo só pela misericórdia de Deus, a razão moral. Irmãos, irmãs, a moral de Corinto era a pior possível. Era praticamente uma Sodoma e Gomorra do Novo Testamento. Só para vocês terem uma noção, o irmão Sérgio nos ajudou. Eu gostei da frase que você disse, viu? Tinha mais estátuas de Deus do que gente. Olha que loucura. Pensa num povo pagão que gostava de cultuar coisas. Ah, eu não sei explicar, é um Deus. Ah, mas aconteceu aquilo?
é outro deus pagão. Só que dentre os deuses pagãos tinha aqueles que eram as super divindades, segundo a cultura grega. E a de Corinto era simplesmente Afrodite. Afrodite, só para recapitular para os irmãos, era conhecida como a deusa do amor, beleza e sensualidade. Então a depravação naquele lugar, irmãos, era um absurdo, para não falar outra coisa. E sem querer entrar muito no esgoto, mas só para os irmãos entenderem o contexto que Paulo estava inserido, alguns estudiosos apontam que nessa época em Corinto havia mais ou menos cerca de 10.000 sacerdotisas. E o culto delas, irmãos, o que eles acreditavam no meio do paganismo? Que um dos meios de se limpar e de ter contato com o divino, exatamente isso que vocês estão pensando. Então, irmãos, você junta por um lado um monte de comerciante indo e vindo, e você junta mais um lugar onde que... Exato, indo e vindo, ninguém tem compromisso com nada e nem com ninguém, e um lugar onde já é aceita essa promiscuidade, então a situação moral daquele lugar, irmãos, era extremamente depravada. O estado natural do homem, como havia dito, é muito parecido com a cidade de Corinto. Sem Deus, irmãos, o único Deus e verdadeiro Deus, o homem, no seu estado natural, é semelhante a Corinto. Eu tenho dinheiro, eu tenho cultura, eu tenho os prazeres. Para quê que eu vou querer um Deus? Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, que do mesmo modo como Cristo Jesus chegou até nós, Cristo Jesus chegou àquela localidade. Senhor Jesus, Paulo chega a essa grande cidade de muitos deuses e muita corrupção moral para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo. Irmãos, independente da situação que nós estejamos, saiba que Deus está contigo. Ele já veio, irmãos. Ah, mas eu estou no meio do lamaçal. Eleva os seus olhos para o monte, que o teu socorro vem. Aleluia. Senhor Jesus. Então, lógico, não foi esgotar o Corinto, mas é só para os irmãos terem um panorama, uma importante cidade grega, centro comercial e ponto de parada de viajantes, dinheiro e depravação, filosofias estranhas e novas religiões, tudo era bem recebido ali. E no versículo 2, irmãos, nós vemos que chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com a sua esposa Priscila, pois Cláudio, não esse, havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma, e Paulo então foi visitá-los. Como patrício, recém-convertido, vamos lá, vamos conversar. E só para você ver, né, desde o começo o judeu é perseguido, né? Jesus amado. E no começo, nesse momento, irmãos, uma coisa muito importante dizer, que os romanos, eles não conseguiam distinguir muito bem o cristianismo do judaísmo. Para eles é tudo a mesma coisa e colocar tudo no mesmo pacote. Depois é que foi feito essa separação. No versículo 3, continua dizendo: e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles,
pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. E o versículo 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, vírgula, e aí eu faço uma pausa aqui para os irmãos considerar. Irmãos, eu sempre achei muito curioso o fato do apóstolo Paulo trabalhar, viu? Vou ser muito sincero com vocês. Só que uma coisa a gente tem que fazer algumas considerações nessa passagem. Paulo, ele usava sempre a mesma estratégia. Ele chegava em um lugar, procurava uma sinagoga, procurava os judeus, porque em tese eles já conheciam sobre o Messias, sobre a promessa. Eles só não tinham a realidade de que ele já veio aqui na terra e já estava acessível às pessoas. E aí, preparando a mensagem para essa noite, eu pude entender um pouco mais sobre o povo judeu e o aspecto do trabalho. Primeira pergunta que eu te faço: vocês conhecem algum judeu pobre? É ou não é uma nação próspera, não é verdade? Mas é uma nação que trabalha bastante. Tem um princípio que eles sustentam que tenham apreço pelo trabalho. Aquele que não ensina um ofício a seu filho, o ensina a roubar. Olha que coisa forte, né? Se você não está ensinando seu filho a trabalhar, então, de maneira indireta, você está empurrando ele para o mau caminho. Esse era o pensamento do judeu. E nós vimos muitas passagens falando que o trabalhador ele é digno do suor do seu trabalho. Né? Então, isso daí era uma coisa muito incutida neles desde cedo, que o trabalho é muito importante. Alguns diziam que a lei é extremamente importante, a lei de Moisés eu estou falando, mas o trabalho vai construir o caráter do homem e trabalhando ele não vai ter tempo para pensar em iniquidade. Olha que doideira, irmãos. Não é à toa que tem uma expressão que diz: mente vazia. Não é verdade? E vou dar mais um exemplo prático para os irmãos. Quando uma pessoa está à toa, ou falando coisa que não é da conta dela, o que a gente fala? Vai trabalhar, vai procurar um lote, não é isso? Vai carpir um lote. Então, irmãos, o trabalho, ele dignifica as pessoas, né? Claro que aqui eu não estou falando apenas do trabalhar fora de casa. Nós temos as nossas amadas irmãs que trabalham mais dentro de casa do que fora de casa, não é verdade? Cada uma tem a sua porção, que as irmãs, né, os irmãos que também já estão em casa, continuem honrando os seus lares, porque esse é um ofício importantíssimo. Mas o importante aqui que eu quero ressaltar é que eles viam também que o trabalho, né, os afazeres do dia, vamos colocar dessa forma, junto com a palavra, é uma forma também de não se ocupar com as iniquidades do dia. Senhor Jesus. E Paulo, ele fala sobre isso, né, em 1 Tessalônica, em 2 Tessalônica também. Mas eu vou convidar os irmãos para nós abrirmos na segunda epístola de Coríntios. Por que eu falei Romanos, hein? É porque eu passei por aí. Segunda epístola aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 9. Olha que o apóstolo Paulo nos diz. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira,
não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Qual que é o contexto aqui, irmãos? Paulo, ele não queria depender de oferta da igreja. Ele não queria ser um peso para os irmãos daquela localidade. Como ele sabia de um ofício e encontrou Áquila e Priscila que também sabiam fazer a mesma coisa, e lembrando, uma coisa que eu fui muito ajudado nessa semana, fala que edificar tendas, mas não é só tenda, com couro. Algumas versões falam que Paulo era um excelente artesão, trabalhos manuais, tá joia? Mas Paulo, ele sabia que se ele impusesse um peso para os irmãos iriam ajudar, só que isso se tornaria um peso. E ao invés de Paulo estar trazendo uma boa nova do Evangelho, ele vai falar de alguma coisa sobre dinheiro, quer ver? Infelizmente, irmãos, no meio evangélico, quantos pregadores que nós não vemos, às vezes está a irmãzinha lá com o dinheiro contado para pagar o boleto na segunda-feira, levanta o pregador e fala, estou precisando de tal coisa, não precisa pagar, não se preocupe com o boleto não, que Deus proverá. Exatamente na contramão do que Paulo está fazendo. Irmãos, nós temos que crer que Deus pode prover todas as coisas. Graças a Deus por isso. Contudo, irmãos, nós não podemos ser levianos e misturar as coisas. Às vezes tem alguns pregadores que colocam como uma necessidade da igreja e coisa e tal, mas não, aquilo é só pro bel prazer dele. É um carro melhor, uma roupa melhor, um hotel melhor, e acaba sendo um peso para a comunidade, para a igreja onde congregam. Graças a Deus que no nosso meio nós não temos essa prática e que assim continuamos. Amém? E aí nós vemos que Paulo, no versículo 5, voltando, mas Paulo também não fala que não vai receber oferta, tá? Se os irmãos sentirem no coração de ofertar se algo genuíno e não algo imposto, essa é a grande questão. Se for algo genuíno, Paulo recebeu a oferta. Veja só, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, que confirma o que nós lemos em 2 Coríntios, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Então nós vemos, irmãos, que quando a questão financeira de Paulo estabilizou, ele pôde viver o seu ministério na integralidade. Que era o quê? Anunciar o Messias às pessoas. Senhor Jesus. E aí o versículo 6, Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves. Senhor Jesus amado, que situação, Imagina, irmãos, fechem seus olhos e imaginem vocês naquela cidade, imoralidade 1000, provavelmente um ambiente bem pesado, dinheiro correndo para tudo quanto é lado, você anunciando o evangelho, e contudo, estes se opuseram e proferiram insultos graves. Ó Senhor Jesus, o que fazer, não é mesmo? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, para a gente ver o que Paulo estava falando para eles,
Paulo, irmãos, estava falando sobre a palavra da cruz e poder de Deus. Paulo não estava lá para pregar sobre ele mesmo, o que Deus já tinha feito por meio dele, que ele já havia sido, nessa altura, irmãos, recapitulem das mensagens anteriores, ele já havia sido açoitado, ele já havia sido apedrejado, inclusive dado como morto. Ele tinha muita história para contar, tinha ou não tinha? No homem natural dele, ele já tinha muito que se gloriar. Rapaz do céu, eu levei tanta pedrada que acharam que eu estava morto, mas dia seguinte eu voltei lá e continuei pregando. Paulo tinha muito que se gloriar no seu ser natural. Mas graças a Deus que Paulo não era eu, irmãos. Paulo não era nenhum de nós. Paulo, ele focou na cruz e no poder de Deus. No versículo 23 ao 24, vamos pegar no 22 também. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Vamos começar por aqui. Um está pedindo sinal. Que sinal que é? Coluna de fogo, nuvem, atrelado ao Antigo Testamento, fazer fogueira, tacar água na fogueira e pegar fogo, que foi o que os profetas fizeram antigamente. Eu quero sinal para ver se o Deus que você está falando de fato faz e age. E os gregos, por sua vez, eu quero sabedoria. Eu quero ter o poder de discernir e de vencer qualquer debate filosófico. Em outras palavras, um quer ver e o outro quer ser convencido. E aí ele entra. Nós, entretanto, versículo 23 eu leio. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Enquanto um estava pedindo sinal e sabedoria, ele estava propondo o Cristo crucificado. Jesus amado. Irmãos, por que o Cristo crucificado era loucura, era escárnio? Era escândalo para o judeu. Irmãos, a gente precisa ter em mente, por isso, repito, que quando nós estamos dando essas mensagens que tem um cunho mais histórico, a gente não vem simplesmente falar as informações, a gente faz questão de colocar os irmãos no contexto. Os judeus, irmãos, eles não estavam esperando alguém que havia vindo de uma manjedoura. O judeu estava aguardando um Messias vencedor. Eles estavam aguardando um rei. Quais foram os dizeres que Jesus foi crucificado? Rei dos judeus. Irmãos, nós precisamos ater que o judeu, ele acreditava piamente que o Messias ia vir para libertá-los do jugo romano e que ia conduzi-los para a glória maior do que Salomão, maior do que Davi. Aí imagina você, sendo judeu, com essa expectativa lá no alto, chega e fala, viu, o nosso rei já veio, onde que ele, em qual palácio que ele nasceu? Nasceu numa manjedoura, como que ele viveu? Como pobre.
Sério, o que aconteceu? Foi crucificado, irmãos. Jesus, ele se fez amaldiçoado por nós, porque ele foi pregado no madeiro. Então isso daí, irmãos, para um judeu era motivo de escândalo. Como é que você quer que eu creio nisso? Eles não aceitaram o Cristo crucificado, porque eles tinham um ideal de rei. E aí eu trago para nós, no quanto que a gente está sendo guiado pelo que nós vemos, e não pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, irmãos, eu confesso que ainda sou muito guiado pelo que eu vejo. Senhor Jesus, o rei veio. Eles conheciam a bendita Torá de trás para frente, de frente para trás. Mas quando o rei veio, onde que eles estavam? Quem foi lá ver o nascimento de Jesus? Senhor Jesus, irmãos. A verdade do Evangelho, ela tem nos escandalizado ou tem nos aproximado de Cristo? Os gregos, por outro lado, que aqui continua dizendo, motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui, Paulo coloca grego e romano tudo na mesma pasta e coloca como gentios. Mas vamos cavar mais um pouco. Vamos falar dos gregos. Senhor Jesus amado, por que era loucura? Você quer... Peraí, eu tenho aqui Zeus, Afrodite, Atena, Dionísio, Apolo. Eu tenho Deus para tudo quanto é coisa. Até porque eu não sei, mas eu tenho. Você está querendo que eu sirva um Deus que ele não foi nem capaz de se defender e foi para a cruz? Eu, com a minha lógica e filosofia, se ele fosse tão bom assim, ele teria encontrado algum argumento e não teria sido crucificado. Essa é a filosofia grega, irmãos. Como você quer que eu sirva alguma coisa que ele nem conseguiu se salvar? Mas, irmãos, o pulo do gato está no hino que nós louvamos. Por mim se entregou. Por nós, Jesus se entregou. Amém. E por que loucura para o romano? Irmãos, o nosso direito, quer vocês queiram ou não, ele é muito baseado no direito romano. E o romano tinha no seu interior o seguinte: quem não deve não teme. Resumindo, se foi para a cruz, alguma coisa fez. Porque uma pessoa de índole, conduta ilibada, não vai para a cruz. Então como é que você quer que eu aceite um Cristo, um Deus, que infringiu as regras e foi crucificado? Irmãos, agora vocês puderam compreender um pouco mais sobre o escárnio e a loucura? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aí, graças a Deus, irmãos, pelo versículo 23. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E o 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, a teoria do copo meio cheio, meio vazio, que para vocês é loucura, é escárnio, para mim é sabedoria e poder de Deus. Porque tudo aconteceu como tinha de ser. Porque Ele se entregou por nós.
Irmãos, isso precisa arder em nosso coração. Olha que missão difícil que Paulo estava enfrentando naquele meio, irmãos. O que pode gerar escândalo para alguns é salvação para outros. Eu prefiro ficar com a boa parte, que é a salvação, irmãos. Eu não sei vocês. Oh, Jesus! Senhor Jesus! E reforço, irmãos, já disse, mas eu vou ratificar. Aqui nós vimos a questão do escândalo e loucura. Mas, repito, o Evangelho, a cruz de Cristo, tem sido motivo de escândalo e de escárnio ou de poder e sabedoria de Deus? Essa é a grande pergunta da noite. Eu não tenho essa resposta, tá? Se vocês estão esperando que vai ser que eu vou responder. Quem vai responder isso é a unção por meio da sua consciência. Ou recapitulando, a sua consciência, que é muito importante, que nós não podemos ter uma consciência cauterizada. Então, irmãos, a grande questão de hoje, vimos a questão de Corinto e a sua importância histórica e coisa e tal, que é muito importante para os irmãos entenderem o contexto, mas o grande lance é o que Paulo estava pregando para os coríntios, o que gera em nós, sabendo que ele estava pregando a cruz de Cristo e o Messias. Senhor Jesus. Essa é a questão e eu não posso responder por vocês. Eu também tenho que procurar essa resposta diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse era o encargo para hoje à noite. Eu confesso que eu tentei falar até o 11, mas eu não consegui. Então amanhã nós vamos dar continuidade. Aqueles que puderem ficar de pé para nós estarmos orando sobre o sentimento de hoje à noite. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, depois de ouvir essas palavras, nós nos colocamos diante do seu altar. Que a sua palavra venha nos lavar, que o seu Espírito venha nos iluminar e mostre se há algum caminho mau que tem nos afastado de ti. Ó Senhor Jesus, queremos considerar diante do teu altar se a tua palavra, a cruz de Cristo, se ela tem causado escândalo e loucura para nós, ou se tem gerado o poder de Deus e sabedoria. Ó Senhor Jesus, que a tua palavra jamais gere escândalo em nosso meio, mas sim que gere frutos no Espírito. Senhor Jesus, e graças a Deus que o Evangelho chegou até Corinto, uma cidade totalmente depravada moralmente, cultural. Nós cremos que esse mesmo Evangelho chegou até nós. Nós já o recebemos, mas nós cremos que agora nós temos uma caminhada cristã. Que esse Evangelho venha se tornar sempre novo para nós, nos lavando diariamente, a fim de que possamos experimentar o seu poder. Senhor Jesus, e as incontáveis maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, os irmãos passaram bem de ontem para hoje? Amém. Graças a Deus tudo vai bem?
Graças a Deus. Podemos dar continuidade? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa é uma verdade que nós temos que ter e é inegociável. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós daremos continuidade ao que nós estamos compartilhando neste final de semana, que é Atos capítulo 18. Senhor Jesus, que nós vimos a chegada do apóstolo Paulo na igreja em Corinto. Amém? E ontem nós podemos ver de uma maneira mais aprofundada, mas para recapitular com os irmãos, Corinto era uma cidade extremamente bem localizada, importante, próspera, conforme aqui ainda bem que a minha mãe não está aqui, né, professora de geografia. Quando eu era pequeno eu sabia desenhar direitinho. Corinto era extremamente importante porque ela ficava localizada num estreito que dava tanto vazão para o mar para cá, que ligava a Itália e para a Espanha, tanto para cá que ia para a Ásia Menor. Então Corinto ele conseguia ter passagem tanto para leste, oeste, norte e sul, porque também ligava as duas porções de terra, e tinha esse estreito que chamava Estreito de Corinto. Então, como uma visão estratégica, Paulo levou, por meio do Espírito Santo, nós cremos que foi até aquela cidade, pois via que era uma metrópole, uma cidade cosmopolita, e que uma vez o evangelho chegando até lá, como era uma cidade portuária, cheio de gente indo, vindo, chegando e passando, a probabilidade de lá ser um grande centro de pregação do evangelho, que essas pessoas que fossem salvas, ao retornar para suas localidades, para os seus países, pudessem levar as boas novas do evangelho. Então, por isso que Corinto era uma cidade chave para a pregação do evangelho. Contudo, como nem tudo são flores, nós vimos ontem que Corinto era uma cidade que tinha um moral extremamente depravado, porque nós vimos que um dos principais deuses que eles cultuavam, de acordo com a cultura grega, era a deusa Afrodite, e essa deusa, ela era responsável por ser a deusa do amor e da sensualidade, onde estimava-se que havia 10.000 sacerdotisas dessa deusa, e havia até mesmo a prostituição cultual. Eles acreditavam que no meio dos seus cultos, os irmãos imaginam que eles faziam, estava adorando a deusa e se aproximando a mais do divino. E nós vimos que essa é uma prática totalmente pagã. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, que conforme o hino que nós acabamos de louvar, que a mensagem já começou a ser dada, onde superabundou a graça. Aleluia. Irmãos, isso nós temos que ter de maneira muito clara. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. E conforme nós dizemos ontem, o homem no seu estado natural, que é sem Deus, é a depravação, como em Corinto. Mas da mesma forma como o Evangelho chegou em Corinto, o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus. Senhor Jesus. E Paulo, cheio de intrepidez, foi pregar o Evangelho, primeiro na sinagoga. E nós vimos que em 1 Coríntios, o pregar do Evangelho, para muitos foram considerados como escândalo e loucura. Escândalo para o judeu, porque como que os judeus esperavam um Messias governador, um Messias libertador? Como que eu vou servir um Messias que foi morto? Como que eu vou servir um Messias que nasceu numa manjedoura sem o famoso pedigree? Para os gregos, como é que eu vou servir um Deus que não conseguiu nem mesmo livrar a própria pele por meio de sabedoria humana? E os romanos, por sua vez, criadores da lei, como é que eu vou servir a um Deus que foi considerado injusto? Porque segundo eles, nenhum injusto seria punido. Então, se foi punido, é porque cometeu alguma falta. Afinal de contas, quem não deve, não teme.
Mas, irmãos, o que a gente precisa ter muito claro, que foi a pergunta que eu fiz ontem, a pergunta de R$1 milhão, ou melhor dizendo, de preço incalculável, o que foi motivo de escárnio e loucura, para nós, é motivo de sabedoria de Deus e poder. Esse é o grande lance, irmãos, conforme eu disse na reunião de ontem. Ó Senhor Jesus, vale até a pena verificar a passagem de novo. Senhor Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 1, nos diz: todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, todos os hinos que nós cantamos nesse final de semana, e também em especial do Partir do Pão, mostra de maneira muito clara que Cristo se entregou por nós. Ele se fez maldito por nós. Senhor Jesus, e que, repito, que causou escândalo para alguns, que nós possamos ver como um sinal da sabedoria e do poder de Deus. Ó Senhor Jesus! E dando continuidade, irmãos, a mensagem, eu parei na metade do versículo 6, Atos capítulo 18, versículo 6. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, que foi toda aquela questão que está aportada em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 23 a 25, Paulo sacudiu a roupa e o sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Irmãos, essa porção ela é extremamente profunda. E Paulo aqui, ele segue um princípio que próprio Jesus deixou. Olha, se você pregar o evangelho num lugar e as pessoas não o receberem, pode sacudir, não leva nem a Sandra, não leva nem a poeira. Porque vai ter mais rigor nessa cidade do que Sodoma e Gomorra. Contudo, irmãos, é muito importante, isso está em Mateus capítulo 10, versículo 14. É muito importante também agora, porque para nós remirmos o tempo, mas eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em suas casas, Ezequiel capítulo 33, especial versículo 4 em diante. Ezequiel, no título desse capítulo, diz: o dever do verdadeiro profeta, aí está entre parênteses, vocação e atitude do homem de Deus. Por que eu estou falando dessa passagem de Ezequiel capítulo 33, versículo 34? 33, a partir do versículo 34. Que o profeta, por meio da inspiração de Deus, e detalhe, a minha Bíblia está escrita em azul, ou seja, é o próprio Deus falando. Ele faz a seguinte alegoria, né? Tendo o profeta como um sentinela. Se o sentinela visse uma ameaça e não tocasse a trombeta e as pessoas morressem, o sangue daquelas pessoas que morreram estariam sobre o sentinela, porque ele não fez o seu dever, que era tocar a trombeta. Contudo, se ele tocasse a trombeta e as pessoas, por descuido, por não ter ouvido, viessem a morrer, o sangue daquelas pessoas não estaria sobre as suas mãos, porque ele fez o seu dever de soar a trombeta. Da mesma forma aqui, como Paulo, o que ele tinha de fazer, que é anunciar o Evangelho, o Cristo morto e ressuscitado, ele fez. Contudo, se vocês não quiseram receber essa boa nova do Evangelho, que é o poder de Deus, a responsabilidade é sua, não tem mais nada a ver comigo.
Então, irmãos, por um lado, aplicando em nosso dia a dia, é nossa responsabilidade levar o Evangelho até as pessoas. E lembrando que o Evangelho não se trata apenas de saídas para pregar o Evangelho, que é muito importante, mas também diz respeito ao nosso dia a dia. Nós vimos que Paulo, um pouquinho anteriormente, Paulo ele chegou a trabalhar para poder se sustentar, para não ser um peso para os irmãos. Depois, quando as ofertas chegaram, Paulo dedicou-se exclusivamente ao seu ministério, ao chamamento. E aqui eu quero recapitular e inserir. Irmãos, no meio cristão nós vemos que às vezes tem muitos pastores que se utilizam do ministério para poder sobreviver, mas não da maneira correta. Às vezes tirando da ovelha para o sustento do pastor, para trocar de carro, para ter uma roupa melhor, para ter isso, para ter aquilo. Contudo, se for o caso, como o amado irmão Paulo, se a pessoa de fato tiver o chamamento, é digno que a igreja arque com os custos do pastor, desde que seja um chamado genuíno. E assim Paulo pôde exercer o seu ministério na plenitude. Senhor Jesus amado, que nós possamos ter essa intrepidez, irmãos, de anunciar o Evangelho, por mais trevosa que a situação esteja, porque na Epístola de Coríntios também fala que uma grande porta para o Evangelho foi aberta, mas também uma grande perseguição ocorreu por conta das boas novas do Evangelho. Senhor Jesus, então nós vemos o dever do verdadeiro profeta. Paulo ali tocou a trombeta, sacudiu, dando, olha, vocês têm chance, a partir daqui agora o meu compromisso vai ser com os gentios. Graças a Deus que o Evangelho chegou até nós, Aí o versículo 7, ele nos diz, então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Olha que doideira, Já que vocês não estão ouvindo o meu falar, Deus é soberano em todas as coisas, Providenciou que um precioso irmão recebesse as boas novas e fosse vizinho. Rapaz, o último lugar. Mas graças a Deus que tudo tem um porquê. Qual que foi o desfecho disso? Crispo, administrador da sinagoga, o homem que abria, fechava, organizava todas as questões, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Irmãos, por um lado, uma porta foi fechada, mas graças a Deus foi providenciada uma outra porta. Aleluia para esse precioso Tício justo, que tinha uma casa ao lado da sinagoga e o Evangelho chegou até Crispo. Olha que coisa, Enquanto Paulo estava pregando lá, Crispo não recebeu o Evangelho, mas quando Paulo estava do lado, os caminhos de Deus, irmãos, são imensuráveis e incompreensíveis para a mente humana. Ó Jesus! Graças a Deus! E na palavra, irmãos, ele relata que essa questão de Crispo, 1 Coríntios capítulo 18, 14, ele nos diz, dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. O próprio Paulo batizou a Crispo. E qual que foi a consequência? E da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. E aí, irmãos, nós viemos para o versículo 9. E numa certa noite, graças a Deus por essa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo
e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. Portanto, tenho muita gente nesta cidade. E assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Irmãos, nós temos que anelar que o Deus da glória, da mesma forma como apareceu para Paulo, apareça para nós. Aqui nós podemos separar 3 questões importantíssimas. E aqui, ó, minha Bíblia, esse trecho do versículo 9 e 10 está em vermelho. Então é o próprio Senhor falando, olha que coisa, não? Primeira coisa, foi uma ordem. Paulo, eu estou validando o que você está fazendo. Não tenhas medo e continue pregando e não te cales. Eu estou validando, estou contigo no que você está fazendo. Depois, irmãos, nós temos uma promessa consoladora. Pois eu estou contigo. E, irmãos, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, mas preste atenção, estou contigo. O Emanuel. Durante o partir do pão, teve um irmão que orou e falou sobre a presença do Senhor. E no Antigo Testamento, irmãos, para ser mais exato, em Êxodo, capítulo 33, depois os irmãos visitem essa passagem, do versículo 16, para acertar a mosca branca, Moisés, ele fala ao Senhor que se a presença dele não fosse, que ele não permitia que isso, porque a presença do Senhor é o que difere dos demais povos da terra. Então, irmãos, nós precisamos anelar pela presença do Senhor, porque sem a presença dele, o que somos nós? O que nós somos se Deus não está conosco? Conforme o hino que nós louvamos ontem, Deus está comigo. Senhor Jesus, irmãos, que possamos anelar pela presença do Senhor. Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. E aí, um terceiro aspecto, uma promessa ou um gostinho na boca de Paulo. Tenho muita gente nesta cidade. Irmãos, Paulo estava sofrendo muita perseguição, conforme nós já falamos. Corinto não era uma cidade nem um pouco favorável por toda a situação trevosa que havia lá. Mas do mais profundo caos, do mais profundo abismo, Deus tinha os seus escolhidos para aquele lugar. Irmãos, eu reforço. Eu sei que Corinto é uma cidade, mas vamos trazer Corinto como se fosse também uma pessoa. E dependente da situação que a pessoa está, que nós estejamos, o poder de Deus é capaz de mudar a sorte daquela pessoa, é capaz de mudar a nossa sorte. Isso é um fato, irmãos, que se nós não tivermos essa convicção, eu vou ser muito sincero, a nossa fé é tola e a nossa esperança é vã. Senhor Jesus, mesmo no meio do caos, tenho muita gente nessa cidade. E que por fé nós cremos que por mais confuso que os nossos dias estão, nem vou falar de Estados Unidos atacando Irã, que eu sei que os irmãos provavelmente devem ter visto, essas coisas todas, e é rumor, e vai para um lado, e vai para o outro. Irmãos, mesmo no meio de tamanha convulsão que a nossa sociedade vive,
que possamos por fé dizer que, portanto, tenho muita gente nesta cidade. Tenho muita gente em Americana, tenho muita gente em Nova Odessa, muita gente em Sumaré. E cabe a nós, irmãos, anunciarmos o Cristo ressurreto e a sua cruz. Portanto, irmãos, diante dessa esperança e dessa confirmação que Paulo recebeu, diferente das outras cidades que ele passava, sofria perseguição e depois mudava, ele ficou lá por 1 ano e 6 meses. E nós vemos que essa cidade é extremamente importante, foi fruto de 2 epístolas e várias citações. Certamente o apóstolo Paulo foi muito aperfeiçoado pelas situações que aconteciam naquela cidade. E eu creio que isso será de grande ajuda para nós, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e é principalmente atual. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aqueles que se puserem colocar de pé, eu vou estar orando. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas revelações que nós temos recebido de Cristo Jesus, que nós cremos que tem vindo diretamente do trono de Deus. Senhor Jesus, que possamos olhar a igreja em Corinto, não apenas como um olhar de desprezo, julgando a sua condição de maneira negativa, mas que também possa servir como um alento para a nossa alma, para o nosso espírito, que independente da forma como estejamos a situação, a cruz, o poder e a sabedoria de Deus é capaz de mudar a nossa sorte. Da mesma forma como o Senhor tinha os seus eleitos na cidade de Corinto, eu creio que o Senhor tem uma boa obra para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós também pedimos pela Tua presença, que é o que difere dos demais povos da terra. E de maneira muito genuína nós consideramos diante do Senhor a Tua pregação, que é a cruz e o Evangelho, tem sido motivo de escândalo, de loucura para nós, ou tem sido motivo de mostrar o poder e a sabedoria de Deus? Senhor Jesus, que nós jamais venhamos a tropeçar na Sua palavra, que possamos estar considerando com seriedade essas questões, a fim de que possamos viver pelo Evangelho, termos uma vida plena e anunciar as boas novas como atalaias, anunciadores em nossos trabalhos, em nossas atividades. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.